Estamos aí no segundo vídeo da primeira aula da disciplina Ética Cristã 2. Por que o ser humano usa drogas? Existem diversos motivos que levam a isso. Motivos espirituais, né? Tem gente que é participante de algumas religiões de culto pagão, né, utilizam alucinógenos, né, um chá alucinógeno, algum tipo de bebida entorpeciva, com plantas, com material tirado de plantas. E, por exemplo, a cocaína é tirada de uma planta, a cannabis sativa, a maconha, é uma planta. Tá? Ah, Deus criou a natureza, então se Deus criou, toda droga foi feita por ele. É, assim, são argumentos frágeis, né? Fracos. É verdade, Deus criou a natureza, mas tem lá as coisas próprias e impróprias, né? Para uso, né? E para não uso, necessárias para a ecologia. Mas o ser humano vai, no desenvolvimento da sua capacidade intelectual, vai lá se aprimorando e aprendendo coisas certas e coisas erradas também, né? E isso tem causa consequências quando ele tende a fazer as coisas erradas, né? E nesse processo de coisas erradas surgiu aí o que a gente vê de desgraça que é a droga, tá? Então existem, para o ser humano usar drogas, existem motivos espirituais, né? Por causa de algumas religiões, né? Por conta de alguns ritos. Existem motivos criminosos, né? Tem gente que utiliza para criar coragem. Não, não, hoje eu vou cheirar, hoje eu vou fumar, para ir ter coragem para ir roubar, para ir lá e assaltar, para ir lá e traficar, para ir lá e matar alguém, um inimigo. Tá? Então, existe um segundo motivo criminoso dentro da utilização das drogas, que está relacionada ao tráfico de drogas, por exemplo. Tá? Motivos sociais que pessoas utilizam droga, aceitação. Quer ver o homem é fraco? O homem está lá, uma moça bonita, aí quer tá lá se agradando num momento lá de relacionamento com os amigos lá, na roda dos amigos. A menina começa a dar atenção pro garoto, aí diz: vamos lá fumar uma maconha? Aí o garoto olha, aí a menina bonita, ele tá assim, com uma queda pela menina, acaba cedendo. O cristão, vamos usar o cristão, cede por conta desse coração acelerado aí, que a Bíblia diz coração do homem enganoso, né? Então a pessoa quer ser aceita, quer se relacionar bem, por uma questão de amizade, né? Os amigos dizem: pô, deixa de ser careta, deixa de ser bobo, deixa de ser quadrado, vamos lá, não vai fazer mal não, é só um pouquinho, né? E esse não tem nada a ver, que tudo pode, só um pouquinho, destrói a vida das pessoas, né? Causa o caos, né? Na busca pela aceitação social, a pessoa se desgraça, né? Se envolve em coisas erradas. E o outro motivo é o motivo suicida, né? Diz aquele falecido Cazuza: meus heróis morreram de overdose. Os heróis dele que morreram de overdose. O meu herói é o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário sem pecado algum, né? Ele se deu por mim e por você, por todos nós. E isso é que deve ser valorizado na nossa vida, né? A obra de redenção, aquilo que foi estabelecido lá no céu para alcançar a humanidade, né? Esse é o nosso herói, Jesus Cristo ressurreto, né? E por ele, para ele, nós faremos todo o possível para que as pessoas sejam mudadas e transformadas pelo poder de Deus, pela pregação da sua palavra. Tá ok? Então, enquanto uns buscam heróis que já morreram, fracassados, que usam droga, que cometem tantos e tantos erros, o nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele é o tão vencedor que ele venceu a morte, que ele preparou um céu para mim, para você, e que nos fez a promessa de que voltará para buscar a sua igreja, né, que somos nós, estaremos com ele. E se não acontecer o arrebatamento e ele decidir nos recolher, que seja porque nós não tememos a morte. Nós temos certeza da nossa salvação. E se hoje ele me levar ou levar qualquer um de nós, não devemos temer a morte, mas esperar com alegria por estar na presença do Senhor. Aos que ficarem, o Senhor com certeza vai dar graça e a capacidade para viverem, né, para continuarem suas vidas. E sempre entendendo, né, que a nossa missão aqui é ganhar o mundo, mas ganhar primeiramente a nossa casa. É saber que se um dia eu, como um homem, líder, sacerdote, pai, né, o sustentador da minha casa, falhar, né, meus filhos foram bem orientados, a minha esposa é uma mulher de Deus que tem a mesma convicção do que eu e que eles permanecerão fiéis. Estão sendo ensinados, instruídos desde pequeno no caminho que devem andar. E quando eles crescerem, não se desviarão. É minha oração todos os dias, né? Então, se um dia, né, antes do arrebatamento da igreja, o Senhor decidir me recolher, eu sei que terá frutos a serem colhidos na vida dos meus filhos, no meu lar, na minha família. Concluo sobre a liberação das drogas, né, falando sobre rápidas consequências dessa legalização. Primeiro, na saúde, aumento dos doentes. Irmão, a droga destrói, a droga causa problemas físicos, afeta a saúde da pessoa. O uso reiterado de bebida provoca, por exemplo, cirrose, né? O uso contínuo da maconha causa lesões mentais, para não usar outros termos mais pesados, mas emburrece, destrói os neurônios das pessoas. O uso da cocaína e outros tipos de drogas e até da maconha causa conflitos psicológicos internos, e como consequência depressão, né, o desejo por se matar, tirar sua própria vida, o desejo do suicídio, né, além de outros problemas mais. Então, olhe as consequências da droga e veja se não está errado o que está sendo defendido para legalizar. E aí, eu e você, como cidadão que somos, a gente tem que fazer a escolha certa na hora de eleger o nosso candidato. Não é porque é nosso amigo, porque é da nossa igreja, não. Tem que ser pessoa de bem, que acredita de fato no que fala, que tem transparência, que é contra, se posiciona, para que quando for legislar, para que quando for governar, faça de forma saudável. Porque quando um ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. Mas quando o justo governa, há alegria, há paz. Meu Deus do céu, a gente fica achando, não, a gente tem que sofrer, está escrito. Mas a gente pode minimizar, causar, através de nossas decisões, diminuir os conflitos, os problemas, por que não fazer? Fazendo a escolha certa. Então, a gente discorda de um monte de coisa, né, de alguns políticos que se apresentam como cristãos, tá? Não somos contra a legalização das drogas, somos contra o aborto, somos contra somos, somos contra, a favor da família, contra a, a, a difusão, o ensino para as crianças de que o homossexualismo é natural, é aceitável. Não, não é normal. Não é normal.
e não deve ser admitido. Aí tem aí o pastor, um pastor, não vou citar nome não para não ficar causando polêmica, mas o cara tem que afirmar que a Bíblia tem que ser reinterpretada para tentar aceitar algumas pessoas, inserir grupos de pessoas dentro da igreja. Tá errado, caramba, misericórdia, que dificuldade nisso, né? Outra consequência da legalização está na liberdade, né? Aumento do crime. Os criminosos estão na rua e a gente tem que ficar preso dentro de nossas casas, refém da criminalidade. O traficante está na rua, o criminoso armado, o estuprador, o homem violento, o homem mau está na rua e a gente tem que ficar refém disso. Olha, isso é uma consequência do uso de drogas, tá? Impacto social, né? É, a gente já assistiu tantos exemplos aí de pessoas cometendo lou- doideira, loucura em ambiente familiar. Você já viu vídeos de um pai ou uma mãe, por exemplo, pegando uma chupeta e molhando com cerveja, bebida alcoólica e dando para a criança? Olha, isso é uma disfunção social muito grande na família, né? Esse impacto social, essa mudança no comportamento do ser humano, né? Assim, é um absurdo, né? Eu estou falando, olha só como estão lidando com as crianças, os pequeninos. É que nem um pedófilo, né? A pedofilia é uma realidade, né? Gente que fica querendo aliciar a criança, se relacionar sexualmente com crianças. Criança, aquele ex-senador Magno Malta, né? Em uma das palestras que ele fez uns anos atrás aqui em Teresópolis, caramba, o cara mostrou uns vídeos que passava mal de ver a ruindade do ser humano. Aí estão lidando como se fosse um problema psicológico, que são doentes. Misericórdia, isso é perversidade, isso é pecado, isso é demônio, tá? Então, são consequências, né, da degradação do ser humano, né? Aí buscam lá legalização da droga, legalização do aborto, legalização da pedofilia, que é não colocar limites de idade para o relacionamento com criança, é querer dar permissividade ao relacionamento de pai com filhos, filho com pai, de irmãos com irmãos. Está errado. Isso causa um problema sério, geneticamente falando, uma desgraça moral, uma degradação na sociedade, tá? Então, vamos ter cuidado. E, por fim, aí, como consequência da legalização do uso de drogas, tá a migração de crime, né? Tem a gente, com o uso de drogas, né, tem o homicídio, tem a violência doméstica, tem os disparos a esmo de arma de fogo, tem o sequestro, tem o tráfico de armas, tem o estupro, tem, enfim, todo tipo de crimes praticados por conta do uso da droga. Então, eu termino aqui alertando você, irmão, irmã de igreja, líderes, pastores, né? Ensine as suas crianças, a sua juventude. Ensine o marmanjão também, o adulto, o homem, a mulher, que já está bem vivido, mas que parece que precisa ser sempre lembrado. Ensine dentro da sua igreja, fale sobre esses assuntos. Não fique intimidado, não fica com vergonha, não. Fale de forma clara, utilizando a palavra, tá? Se você não consegue falar, chame alguém que fale, mas não deixe de falar, de instruir a sua igreja, o seu povo, em nome de Jesus, tá ok? Vamos ter consciência e responsabilidade. Muito bem. Um outro assunto que eu gostaria de tratar com vocês é sobre o dar valor ao nome de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Diz assim:
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A gente tem que compreender que as nossas palavras exercem uma influência muito grande. Antigamente, se firmava um compromisso, um acordo, num aperto de mão. Falava, já estava resolvido, já estava definido. Né? Era sim, sim e não, não. Não tinha o que discutir. Falou, tinha que cumprir. A gente passa por essas mutações sociais e os nossos princípios éticos, morais, não deveriam ser tão mutáveis assim. Quando a gente fala de palavra, de verdade, de ser honesto, isso não muda com o tempo. De ter responsabilidade no que se diz, isso, as décadas passam, os séculos passam, e o que é correto permanece. Né? Você fazer um acordo e ter palavra, honrar o que você fala, isso é lindo. É algo admirável das pessoas. Mas você percebe que há uma dificuldade humana para se falar a verdade, para se manter-se na verdade. Uma dificuldade a gente vê o diabo agindo de forma terrível na vida das pessoas. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Roubar a alegria das pessoas, matar a vida espiritual, destruir as famílias, tirar, arrancar violentamente o compromisso que as pessoas têm uns com os outros, a honradez, a transparência, a boa palavra, a verdade sendo dita. O diabo tem tentado derrubar isso. E nós precisamos, dentro da Bíblia, entender que a nossa palavra tem peso. É um peso de responsabilidade e responsabilidade eterna. É quando você fala em nome de Deus, você saber das responsabilidades que se tem nisso, relacionadas a isso. Eu e você temos que ter cuidado com o que falamos. Deus é o nosso Senhor, o nosso refúgio e fortaleza, seu socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se transportem pela sua travessa ao rio, cujas correntes carregam a cidade de Deus. Agora me fugiu o santuário da morada do Altíssimo. Então você vê que o texto mostra, a Bíblia é a palavra que nos traz o estímulo a falar sempre a verdade, a defender com todas as forças a verdade. E se é na verdade, a tua palavra tem que valer. Ah, não, eu vou orar no horário de 1 da madrugada, naquele relógio de oração de quinta-feira, de quarta-feira. Aí você vai lá, dá 1 hora da manhã, tu está dormindo. Mas você deu a tua palavra de que iria orar. Aí não foi, não participou. Rompeu o relógio. Para que deu a palavra? Para que falou? Não, vou te ajudar, vou ajudar com uma oferta. Se não vai dar, para que fala que vai dar? A responsabilidade que se tem na palavra é muito grande. Aí você usa a palavra e usa ainda em nome de Deus. Não, em nome de Jesus, eu vou estar lá no domingo na sua igreja. Aí
Surgiu uma outra oportunidade, não vai. Mas usou o nome de Deus, o nome de Jesus. Dar valor, a gente precisa dar valor à verdade, dar valor ao nome do nosso Deus. A ter cuidado com as nossas ações, com o que falamos. Sobre o nome, no Antigo Testamento, o nome era empregado não simplesmente para distinguir uma pessoa das outras, mas também para mostrar o caráter e a índole do indivíduo. Casos, por exemplo, casos de mudanças nos nomes. Abraão significa pai das nações. Olha o significado do nome. Lindo isso, né? Abraão, pai das nações. Gênesis 17:5. Sara, o significado de Sara é princesa. Gênesis 17:15. Você vai ficar fazendo escolhas erradas, decidindo tomar atitudes erradas, conhecendo a Bíblia Sagrada? Ou você vai ter responsabilidade nas suas escolhas? Lendo a palavra, sendo orientado pela palavra, a gente é obrigado, é levado a ter esse cuidado. Por exemplo, meus filhos, um é João e o outro é o Lucas. Só faltou o Mateus e o Marcos, né, dentro dos evangelhos como filhos, né? Mas meus filhos, preocupados, né, com nomes de Deus, eu coloquei nomes de evangelistas. E a gente sabe que há um peso nisso, né? Enfim, vou te falar, tem uns que até são castigados com os nomes esquisitos, né? Pelo amor de Deus, alguns nomes parece que pai e mãe, vou escolher o pior de todos os nomes, um impronunciável, um mais esquisito, vou dar para o meu filho quando nascer. E aí, enfim, é até meio engraçado. O Jacó, o homem que lutou com Deus, que depois teve seu nome mudado para Israel. Gênesis 32:28. Você sabia que o nome de Deus representa o próprio Deus? O nome de Deus representa o próprio Deus. A pronúncia do nome divino é utilizado o tetragrama. E aí, na Bíblia Sagrada, no texto hebraico, não aparecem as vogais, somente as consoantes, né? E aí, ao fazer ao buscar uma pronúncia com temor ao Criador e tudo mais, chegou-se a pronúncia Yahvé, né? Ou Javé. E os judeus têm um cuidado com relação à pronúncia, tem um temor tão grande quanto nós a gente banaliza. Não, se Deus quiser, é em nome de Jesus, e nunca cumpre o que fala. A gente banaliza mesmo, né? Tomar o nome de Deus, em hebraico lachal, em vão, inutilmente, à toa, indica algo sem valor, irreal no aspecto material e moral, né? É você brincar, é jurar. Um exemplo disso, faz um juramento. Eu juro em nome de Deus que eu não fiz isso, mas fez. Meu Deus do céu. Você tem. Eu juro pela minha família, juro pelos meus filhos, eu juro por tudo que há no céu, que eu não fiz. O juramento é um ato de fazer uma afirmação ou promessa solene, tomando por testemunha algum objeto tido por sagrado. Aí a pessoa utiliza o juramento, usa essa prática para cometer erros, de dar legitimidade aos seus erros, a ocultar os seus problemas, os seus defeitos, as suas práticas imorais e pecaminosas. Meu Deus do céu, é muito complicado isso. No Novo Testamento, Jesus proibiu o juramento. Para que isso? Para evitar o juramento, para evitar a profanação, para santificar o nome de Deus. Mateus 6,9,
a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado. É Jesus nos ensinando a orar. A gente tem que ter responsabilidade, né? O mesmo Jesus vai falar em Mateus capítulo 5, versículo 37, que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. O que vier além disso é de procedência maligna. A gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né? Proibições absoluta até os tribunais e relativas, juramentos triviais. Parece, para boa parte dos teólogos, a mais coerente as proibições relativas, que são os juramentos triviais. A gente, essa relativa, essa vulgarização na utilização do nome de Deus, isso tem sido bem comum no ambiente até eclesiástico. Tá? Eclesiasticamente falando, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu termino aqui esse assunto também falando sobre o nome de Deus, né? Tratamos sobre a liberação das drogas no nome de Deus e termino esse segundo vídeo. Deus te abençoe. Vitória!